Olá, colegas. Hoje nós vamos trabalhar um dos conceitos mais importantes, eu penso que basilares ou pilares da psicanálise, que é o complexo de Édipo, ou, né, o chamado, muito conhecido como Édipo. É um dos conceitos basilares, porque a psicanálise, ela não é psicanálise se ela não for edípica, ou baseada nesse conceito desenvolvido a partir do Édipo, né? Mas para a gente tratar um pouco sobre o que é o Édipo em Lacan, é necessário a gente fazer um retorno ao Édipo freudiano para perceber a partir de que o Lacan vai fazer esse avanço, né? Um avanço que é teórico nas compreensões do Édipo e nas compreensões das estruturas psíquicas. Né? Mas o que é o Édipo? Veja só, o Édipo diz respeito ao que? Ao mito grego Édipo Rei, de Sófocles, que o Freud vai fazer uma leitura já a partir do final do século XIX, quando ele está tratando da clínica da histeria, e que ele adentra ali nos três ensaios sobre a sexualidade de forma muito tímida, né, nesse complexo edípico ou no Édipo, né. Só mais tarde o Freud vai desenvolver isso em outros textos, como a saída do complexo de Édipo. É importante observar, se formos pensar, que o complexo edípico não se encontra em um texto só freudiano, mas desenvolvido ao longo da tua obra, a obra dele. Pensar que o que foi um conceito desenvolvido ao longo do tempo, ao longo da escuta clínica e das teorizações. Mas se nós pensarmos em Édipo, colegas, o que vem ser o Édipo? Qual o status do Édipo? E aqui eu estou trazendo um texto sobre o Édipo, o complexo de Édipo, o complexo do qual nenhuma criança escapa, que é um texto do Juan Davinásio, em que ele pergunta qual o status do Édipo? Uma realidade, uma fantasia, um conceito ou um mito? Tá? E essa pergunta inicial do Násio serve para nos colocar aqui em movimento para pensarmos o que vai ser esse Édipo a partir do Freud, chegando no Lacan. Enquanto o mito é o mito sobre o qual repousa a doutrina psicanalítica. Né? Por isso que no início eu falei que era um mito basilar para nós compreendermos o que é a psicanálise ou sobre que base se fundamenta. Porque o mito de Édipo vai nos trazer as elucidações do ser humano, como suas origens, genealogia familiar e histórica. Veja, nós podemos pensar o Édipo como o que? As estruturas elementares do parentesco, fazendo aqui essa analogia às estruturas elementares do parentesco, que já foi tratado em outros encontros e a partir de outros textos, porque o mito de Édipo, ele, queira ou não, é uma base que fundamenta o quê? Origens, genealogia familiar histórica do ser humano, através de que de um discurso, o mito de Édipo instaura leis, proibições como a do incesto, como a do parricídio. É sobre isso o mito de Édipo. É a partir do mito de Édipo que o Freud vai nos trazer o que as duas grandes proibições, parricídio e incesto, e como elas estão presentes na nossa cultura e o que censuradas no desejo. Então, aqui fazendo uma ponte às estruturas elementares de parentesco, das quais o que o Lacan vai fazer uso para tratar de quê, colegas? Da sua teoria da linguagem, da sujeição à linguagem, sujeito do inconsciente. Enquanto tese freudiana, o Édipo fundamenta a teoria da libido, né? As fases psicossexuais de evolução da libido, em que a fase fálica da sexualidade infantil encontra-se nesta fase a fase edípica, por isso que ela é chamada de fase fálica ou edipiana. Falo. Por quê? Porque aqui na teoria freudiana
O que existe é o quê? O falo enquanto diferenciador, elemento de diferenciação. Veja, é nessa fase da sexualidade infantil, que seria a terceira fase das etapas de evolução da libido, em que o menino, ele sai do Édipo a partir da angústia da castração, o medo de perder o falo. Já a menina, é na fase fálica que ela entra no Édipo, quando ela percebe que a mãe não tem falo, ela não tem falo, a mãe não tem falo, e o Édipo da menina acontece pelo quê? Pelo ódio pela mãe, que é a reatualização da perda, castração. A menina se vê castrada. E aí ela entra no Édipo buscando que ser objeto de amor desse pai, ter o falo. Depois o que? Na teoria freudiana, ter o filho do pai, né? Como substituto desse falo que ela não tem. Já o menino, sendo portador, ele percebe que existe o quê? Uma possibilidade de perda. Logo, ele rompe ali na questão desejante com a mãe, recalca o desejo e o que? Sai do Édipo pela angústia da castração. Uma angústia que o que vai fazer com que esse menino se identifique com o pai para uma futura escolha objetal externa, né? Nesse sentido, o Édipo é sobre um desejo criminoso. Um desejo criminoso que é o desejo de incesto e parricídio, colegas. É um desejo recalcado, mas é um desejo que é recalcado já no discurso da cultura, se nós formos pensar em termos lacanianos. Ora, é devido a esse desejo que nós temos a interdição e a ameaça de castração. Interdição, desejo interdito, proibido. E caso alguém ultrapasse esse limite, pode perder o falo. Ora, diante dessa ameaça de castração, né, ou diante do desejo, o sujeito pode rejeitar, que é o que vem para o consciente, e conservar inconsciente. Então, o desejo ele fica conservado de forma inconsciente e rejeitado de forma consciente. Por isso que ele nunca vem à consciência, ou não vem à consciência devido a quê? Ao recalque. O que é importante também de mencionarmos nesse ponto é que quando a gente fala de perda do falo, nós estamos falando de um objeto fantasiado, simbólico, já que o pênis é anatômico. Na verdade, a observação de que o menino tem um pênis e a menina não tem, esse pênis ele vai ser carregado de quê? Ou ele vai ser acompanhado de um campo simbólico, que vai mostrar o quê? Que existe algo que um tem e que o outro falta. E que existindo o quê? Essa falta, eu tenho que buscar tê-lo. E a falta vai trazer o quê? Esse sofrimento, um sofrimento, sim, uma ferida narcísica da menina em relação à mãe. A quem ela vai atribuir o quê? O não ter o falo. E o menino, percebendo que a menina não tem, ele pode se constituir o quê? Como também um sujeito angustiado. Se alguém não tem, mamãe não tem, eu também posso perder, né? Ora, mas essa diferença anatômica, né, e simbólica, ela só é percebida por quê? Porque o Freud já vai trazer a fantasia infantil da primazia do falo.
Todos têm um falo para as crianças. Isso fica muito claro, colegas, lá no caso do pequeno Hans, em que o Hans vai olhar para a irmãzinha Hannah e pensar, o falo dela vai crescer. Entretanto, nessa visão acidental que eles vão ter do feminino, que não tem o falo, no caso, por exemplo, podemos dar um caso, a mãe, vem o questionamento, se a mamãe não tem é porque foi arrancado? E daí surge o temor da castração da sua própria pessoa, que é o temor narcísico. No menino se configura como angústia. E o complexo da castração vem com as mulheres são castradas e só elas podem ter bebês, né? O que o Freud vai caracterizar como essa visão de terror do órgão feminino, porque é o órgão castrado. No menino, como é que ocorreria isso em termos bem freudianos, né? Na fase fálica, com a atividade masturbatória da criança, em que ocorre a sedução da mãe e a supressão do pai, adviriam o quê? Uma ameaça, né? Verbal, do perder o pipi, uma ameaça que pode ser real ou fantasística. E essa ameaça seguida dessa visão de que o quê? A mulher não possui um pênis, dá um tom de veracidade, o que faz com que esse significante da castração apareça como efetivo para essa criança, em forma de angústia. Já no caso da menina, como ela percebe a diferença, o quê? A mamãe não tem um pênis. Ora, partindo do quê? De uma teoria da universalidade, todos têm, então o meu vai crescer, mas na visão que a mamãe não tem, surge o quê? O complexo da castração, o que em termos freudianos se traduz pelo quê? Pelo ódio da mãe e inveja do pênis. Já o Édipo na menina iniciaria a partir daí com a fantasia de um filho do pai como substituto, colegas já se falam. Os pontos fundamentais dessa teoria freudiana é que nós vamos pegar para o quê? Para pensar o Lacan é uma crença na universalidade do pênis inicial nas crianças e o que? Importantíssimo, que é a posição da mãe como personagem principal no campo afetivo da criança. Seja no pré-édipo da menina, seja no édipo do menino. Essa mãe, ela vai estar como fundamento. É um amor que vem antes de quê? Do pai. E isso vai ser importante para nós podermos pensar a posteriori como vai ser as três estruturações psíquicas. Por isso que para o Lacan, o Édipo, ele aparece como o divisor de águas pessoal entre a neurose e psicose. Ora, por que que o Édipo é divisor de águas? Por quê? Porque o neurótico é aquele que vivencia a castração. O menino enquanto angústia e a menina enquanto inveja do pênis. O psicótico é aquele que não vivencia a castração. No psicótico, a castração ou o nome do pai fica foracluído, não foi inscrito. E nesse sentido, nós vamos entender os três tempos de Édipo na teoria lacaniana. É por isso que a castração, o Édipo como base e a castração como conceito são fundamentais dentro da clínica psicanalítica. Por quê? Porque a neurose, ela vai ter o quê? O recalque. Que recalque é esse? Do desejo. Que desejo é esse? Em base freudianas, do incesto. Em termos lacanianos, se nós pudermos, vamos ser bem estritos aqui, da criança de ser o falo da mãe e da mamãe de que essa criança é o falo dela. Ora,
Vejam só. Se o sujeito se constitui na relação com o outro e o desejo do sujeito é ser desejo do outro, é o desejo do outro, veja, a criança, nessa relação com o outro de reconhecimento, ela vai ocupando, desde o seu nascimento, uma posição de falo dentro do campo de desejo da mãe. Eu completo a mamãe, eu sou a completude. E mamãe coloca o filho ou a filha, o bebê, nessa posição de falo. Ora, se eu completo alguém, se eu sou esse objeto de completude, nada me falta. É nesse sentido, colegas, que a castração, a interdição, o nome do pai, vem para o quê? Barrar o desejo do bebê em relação à mãe, desculpe, barrar o desejo, essa completude, essa noção de completude. Barrando a noção de completude, instaura o quê? A falta, o elemento da falta e do desejo. Então, enquanto bebê e mãe estão ali como um só, numa noção de completude, numa fantasia, na verdade, de completude, nada falta. É a função paterna que instaura a falta, a barra no sujeito. Por isso que falamos de sujeito barrado. O sujeito barrado é o sujeito da falta. Ora, e esse desejo, ele passa pelo processo de recalque e vai estar o quê? No inconsciente. No inconsciente que é censurado. Então, em termos lacanianos, nós vamos falar que o quê? Que o desejo, ele sempre busca o quê? Um objeto de completude, que está para sempre perdido. Esse é o campo da neurose. No campo da psicose, nós não vamos ter a barra. Por isso que é a fora-aclusão. Esse pai, ele está fora, incluído. Ele está fora dessa equação mãe e filho. Tá? A castração não foi operada. E na perversão, nós vamos ter o quê? A denegação. Isso quer dizer o quê, colegas? Eu sei que a lei existe. Eu sei que existe a barra. Mas não para mim. E aí a gente vai ter o desenvolvimento de uma outra estrutura que é de negação da angústia de castração. Então, na perversão que se nega é a angústia. Na psicose, não há angústia de castração. E na neurose, nós temos a estrutura da angústia. E é a partir dessas estruturações da castração que nós vamos entendendo que os 3 tempos de Édipo. Os 3 tempos que o Lacan vai desenvolver a partir do quê? Desde o nascimento e da relação com a criança. Por isso que é importante, antes de adentrarmos os 3 tempos de Édipo, adentrarmos o que? A teoria freudiana, para entender o que é esse mito de Édipo, o que é o Édipo clássico freudiano, para poder passarmos para o lacaniano.